Olá, seja bem-vindo à TV Câmara Jacareí. Começamos juntos mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto. É um prazer contar com a sua audiência. São exatamente 9 horas e 12 minutos. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Aqui você acompanha ao vivo as notícias da cidade e constrói junto com a gente esse telejornal que tem a tarefa de trazer informações relevantes para a população. Vamos conversar hoje sobre a reunião que concedeu autorizações para o uso de casas da Fundação Prolar, também sobre o crescimento da inadimplência em condomínios aqui da nossa região, entre outros assuntos do seu interesse. Como de costume, ao meu lado estão aqui os jornalistas Elton Rivas e Cristiane Przybyski, que vão aí nos ajudar a conduzir o nosso telejornal. E você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, canal 61.4 UHF e também 12 e 17 na sua operadora NET de televisão. E a Prefeitura de Jacareí realizou na última quinta-feira a entrega de plantas populares, autorizações para o uso de casas da Fundação Prolar e liberações de auxílio moradias para munícipes da nossa cidade. As ações fazem parte das políticas públicas voltadas à habitação para a população de baixa renda ou em condições de risco e vulnerabilidade aqui em nosso município. Bom dia, Elton Rivas. Bom dia, Davi. Bom dia, Cris. Bom dia, Cris. Bom dia, bom dia. Cristiane, então, quinta-feira, uma importante reunião aí que concedeu algumas autorizações da Fundação Prolar, é isso mesmo? Isso mesmo, Davi. 34 famílias foram recebidas pelo prefeito Hamilton e 7 delas ganharam o benefício de plantas populares, 5 permissões de uso de imóveis e 22 receberam auxílio aluguel. É importante explicar o que são esses benefícios. As plantas populares, elas são concedidas para aquelas famílias que ou querem construir uma casa, porque já que a planta é o primeiro passo para se construir uma casa, ou aquelas famílias que já têm uma casa, mas não conseguem regularizar porque faltou esse documento. Então, aí a prefeitura, com o auxílio de engenheiros, ela concede essa planta para as famílias. A permissão de uso é quando a Prolar, a prefeitura, já tem um imóvel e concede o uso por uma família, aí, obviamente, de baixa renda, ela recebe o direito de usufruir dessa casa sem pagar o aluguel, e aí depois temos o auxílio aluguel, que, como o nome já diz, a prefeitura então paga o aluguel para famílias que precisam. Importante dizer, se vocês conhecem, vocês estão nessa situação que precisam de uma ajuda, é só procurar a Fundação Prolar, que fica naquela rua ali atrás da Igreja Matriz, a José Bonifácio. Tá certo. Ô Elton, é um problema de todo o país, o déficit de moradia, não é mesmo? Davi, eu também noto aqui, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, e a Fundação João Pinheiro, que é uma fundação que pertence ao governo do estado de Minas Gerais, que estuda essa questão do déficit habitacional brasileiro, no Brasil hoje é quase em torno de 6 milhões de unidades o déficit habitacional em todo o país. E segundo também o IPEA, uma pesquisa realizada, 1 em cada 3 brasileiros tem como sonho a casa própria. Então, tentar equacionar esse desejo do brasileiro, a necessidade de resolver o déficit habitacional com a oferta é um grande desafio. Eu tenho alguns números aqui também, Davi, da Fundação Prolar. De 2006 a 2015, foram entregues 1.780 unidades habitacionais na cidade. Foram também concedidos 1.059 benefícios de auxílio aluguel, 72 permissões de uso e 317 plantas populares na cidade de Jacareí. Tá certo. Lembrando que o auxílio aluguel visa atender as famílias de baixa renda aqui da nossa cidade. E vamos para um outro assunto, ainda seguindo aí com relação às moradias, é cada vez maior o número de pessoas que escolhem condomínios fechados como moradias. Os motivos que influenciam nessa decisão são os mais diversos: tranquilidade, segurança, lazer, mas lembre que toda essa comodidade tem um preço. O problema vem quando os gastos saem do controle e ultrapassam o orçamento familiar. Na reportagem a seguir, você vai ver que os índices de inadimplentes nos condomínios aqui da nossa região vêm crescendo e preocupando os síndicos da nossa região. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o número de ações por falta de pagamento das despesas condominiais foi de quase 900 casos em junho de 2015. Isso só na capital paulista. Jacareí parece não estar muito longe dessa realidade. A crise chegou
chegou para todo mundo e atingiu os condomínios também. Eu acho que ela não atingiu a totalidade ainda do que pode atingir, mas hoje eu acredito que tem atingido entre 10% e 15% um aumento na taxa condominial, pelo menos em Jacareí, nos condomínios onde eu administro. Eu acredito que seja mais por isso também. Dona Vera, ela é síndica aqui de um condomínio em Jacareí e, segundo ela estava me contando aqui, é complicado, né, Dona Vera, gerir esse condomínio com alto número de inadimplentes, né? É complicado porque você tem que ficar cobrando, você tem que ficar preocupada com as contas, inclusive você tem que instituir taxa extra para poder pagar contas ordinárias. Então, quem paga em dia acaba sendo prejudicado. Quem paga em dia acaba sendo prejudicado, acaba ficando revoltado, porque você está tirando um pouco mais deles para poder cobrir a inadimplência. E o inadimplente, ele não está muito preocupado, porque o juro é baixo e ele prefere pagar outras contas em que o juro seja mais alto. A lei favorece ao inadimplente. Nós temos hoje uma multa de 2% fixa e juros de 1% ao mês. Olha, comparado isso a um cartão de crédito que chega a 2.500% ao ano, você tira suas conclusões. E nós temos assim que, vamos dizer o português claro, rebolar para poder pagar as dívidas. Para poder suprir os gastos básicos. Então não tem como nem você fazer melhoria no prédio. Até a melhoria você tem que pedir extra, né? Para poder fazer essa melhoria, que o condômino reclama, que o condômino pleiteia e cobra de você. Cobra praticamente diariamente. Porque se a pessoa paga em dia, ela quer o serviço, ela quer serviço tudo de boa qualidade, ela quer ver um jardim bem cuidado, ela não quer que a detetização seja feita bem feita. Então tem uma série de providências que você tem que tomar e com pouco dinheiro. Um desafio grande. Um desafio grande. A inadimplência tem se tornado cada vez mais comum e, para manter as contas em dia e também os serviços das áreas comuns dos condomínios, algumas empresas garantem o orçamento do mês. Fazemos um contrato com o condomínio e nós repassamos ao condomínio a receita integral prevista. E com isso, o síndico passa a ter o poder de projetar, de programar a sua receita e seu dia a dia, fazendo melhorias para o condomínio e, com isso, evitando muitas vezes de ter que aumentar a taxa condominial em vias de quem deixou de pagar. E a gente precisa fazer melhorias. O nosso condomínio precisa ser restaurado, ser pintado e mesmo comprar brinquedos novos para as crianças e a falta de dinheiro. E fica o alerta para quem está em débito com o condomínio. Existem alguns métodos de cobrança, né, que você pode fazer. Hoje você pode mandar protestar, você pode ir à via judicial, né, só que demorado, eu acredito que leva aí de 6 meses a 1 ano para resolver. Isso causa um grande transtorno ao condomínio na parte de finanças. Às vezes é triste chegar a um ponto de ter que penhorar um imóvel, realmente é uma situação desagradável, mas os demais condôminos não podem pagar pelo inadimplente, é enriquecimento ilícito, isso não pode ocorrer. Então, se a pessoa vê que não consegue arcar com a taxa condominial, seria viável para ela ou procurar um imóvel mais barato, que ela tenha uma taxa condominial menor, ou mesmo sair do condomínio, porque não pode esquecer que o condomínio é uma taxa perene. Uma vez que você mora no local, você vai ter que dividir todas as contas inerentes à coletividade. Água, luz, toda a parte comum, ela gera um custo. E as pessoas têm que dividir esse custo. Eu costumo mandar uma cartinha, eu costumo explicar para eles, embora isso venha descrito no boleto, quais são as nossas despesas, aonde que a gente está devendo mais, aonde que é mais caro. Eu trabalho com bastante transparência, para que a pessoa saiba que realmente o que eu estou cobrando é porque preciso cobrar. Porque sem esse dinheiro a gente não consegue viver. O condomínio perece. Aí fica complicado. Fica complicado. E acaba prejudicando todo o coletivo. Acaba prejudicando todo o coletivo. Ele vai servir como pagamento. Então, assim...
Você viu então a reportagem do Sérgio Golini, eu queria abordar aqui com o Elton. O Elton, é realmente uma situação difícil, de repente outros moradores acabam tendo que arcar com parte da taxa por causa do inadimplente, né? Davi, a taxa da inadimplência, como a matéria disse, ela cresceu nos últimos anos, né? Talvez pelos juros que são baixos em relação a juros cobrados por bancos ou de financiamento de automóveis, as pessoas acabam optando por não pagar o condomínio. O que, socialmente pensando, é bem negativo, porque condomínio ele é uma síntese dessa coisa da gente viver junto, né? De viver em sociedade, ter que compartilhar. Tem todo um processo que deveria ser, inclusive, educativo para a gente aprender a conviver. A gente vê muito também essas habitações populares, Minha Casa Minha Vida, esses condomínios, que existem muitos problemas de condomínio, as pessoas que não estão acostumadas a viver em condomínio, ter que partilhar o espaço comum, ter que se adaptar em relação a respeitar o próximo. Sem dúvida nenhuma, acho que o limite dessa relação complicada é o não pagamento do condomínio, porque isso afeta todos os outros moradores daquele espaço. Obrigado, Elton. E no próximo bloco nós vamos apresentar um pouco das atividades legislativas dos parlamentares eleitos por você e saiba também como funciona o Centro de Testagens de Jacareí, que identifica, entre outras doenças, o vírus do HIV em apenas 10 minutos. O Bom Dia Jacareí volta em instantes, agora 9 horas e 23 minutos. A Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como CNH, é um documento que autoriza o cidadão a dirigir. Para solicitar a primeira habilitação, é preciso ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, realizar um exame de aptidão física e mental e um exame prático de direção. Você também precisará da cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e protocolo de agendamento do serviço. O agendamento pode ser solicitado pelo site Cidadão SP. Você será direcionado para o portal do Detran, onde deverá realizar um pré-cadastro. Pelo site, você poderá acompanhar o processo de emissão da sua primeira CNH e será informado sobre os próximos passos a seguir. Olá, estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, 9 horas e 26 minutos. E agora vamos ficar por dentro das atividades dos nossos representantes. Cristiane Przybyski nos traz o Momento Legislativo. Isso mesmo, Davi. Eu vou começar então com o vereador Antonelli Marmo, que é do PT, que ele quer mais segurança para o bairro Vila Branca, que fica na região leste da cidade. Ele enviou na semana passada um pedido para a Polícia Militar de Jacareí para que a corporação intensifique as rondas naquele bairro. Segundo o vereador, os moradores do Vila Branca têm presenciado com frequência as ações dos criminosos, que além de roubarem, por vezes também agridem suas vítimas. Olha só, Davi, essa situação, é claro, tem gerado medo e insegurança. Então, Antonelli Marmo pede mais presença de policiais. E o vereador Paulinho do Esporte, ele pediu a manutenção geral e a pintura no Morro do Cristo, que fica ali no Panorama.
na região oeste da cidade. O vereador nos contou que o acesso ao morro, que é um local de visitas bastante procurado por pessoas não só de Jacareí, está com muitos buracos, o que tem tornado difícil o acesso ao monumento. Aí a gente tinha algumas fotos mostrando não são só buracos, são crateras mesmo e fica difícil o acesso ali. Então ele pede, o Paulinho do Esporte pede que a prefeitura dê um jeito no local. E quem também está atento à comunidade do Panorama é o vereador Maurício Raca, que é do PSDB, que andou cobrando que a prefeitura finalize as obras da creche no Morro do Cristo. Essa creche foi inaugurada em março desse ano e atende cerca de 250 crianças. Mas, segundo Maurício, o piso ainda está muito rústico e diversos acidentes aconteceram por lá, nesse mesmo local. Ele também pediu que seja construída uma calçada de proteção lateral nesse mesmo local, ali na passagem, na entrada da creche, para evitar acidentes com crianças e também idosos que se utilizam dessa creche ali no Panorama. Então, mais um pedido aí do vereador Maurício Raca, que é do PSDB. Obrigado, Cristiane, trazendo as atividades dos nossos representantes. E aqui no Bom Dia Jacareí iremos também informar para você, telespectador, a previsão diária do tempo aqui para a nossa cidade. Você confere como o tempo vai se comportar. A segunda-feira vai ser um dia típico de inverno, inclusive com chances de 60% da chuva cair à tarde e à noite. Finalmente a chuva, a umidade relativa do ar vai estar em 70%. Portanto, se você não saiu de casa, pegue o seu guarda-chuva porque deve vir água por aí. A temperatura varia entre 15 e 23 graus. E amanhã, terça-feira, a chuva também deve cair. A probabilidade é de 60% e a umidade relativa do ar fica em 80%. Os termômetros vão marcar entre 15 e 22 graus aqui na nossa cidade. Portanto, chuva hoje e amanhã é o que indica a previsão do tempo. E agora vamos saber a localização dos radares móveis aqui na nossa cidade para que você saia atento e não ultrapasse os limites de velocidade nas vias de Jacareí. Hoje os radares estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Alex Dark, Santa Cruz dos Lázaros, Rua Nésia Ruston e Rua Padre Eugênio. Amanhã, terça-feira, nas avenidas São Jorge, Maria Augusta Fagundes Gomes, Malaqui Assad, Lucas Nogueira Garcês, Ademar Pereira de Barros e Dom Pedro I. Esses foram os radares móveis e o Centro de Testagens de Jacareí é um local onde as pessoas podem fazer exames que detectam ou não a presença do vírus HIV e também de outras doenças como a hepatite. Na reportagem a seguir você conhece mais sobre o dia a dia desse laboratório e descobre que a desinformação ainda é grande sobre o vírus da AIDS. Saber se você é ou não portador de um vírus incurável e ter por perto pessoas que possam te orientar por meio de respostas dadas a perguntas ansiosas por um retorno rápido e consistente. Assim, funciona o Centro de Testagem e Aconselhamento de Jacareí, responsável por informar e instruir a quem deseja notícias sobre a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Jacareí, pouco mais de 1% da população, aproximadamente 2.600 pessoas, são portadoras do vírus HIV, que pode desenvolver a AIDS. O atendimento é gratuito, o centro de aconselhamento ele funciona de portas abertas, demanda livre. Então, o paciente que desejar realizar a testagem para essas patologias é só se encaminhar ao local e vai ser atendido. A gente presta um atendimento individualizado, com todo sigilo, né? E as pessoas aqui podem ficar sabendo sobre a sua situação sorológica. A gente entende até que existe assim, um volume de informações por causa da internet, muito grande. Então, as pessoas acabam confundindo tanta informação. No fim, quando vem aqui, a gente acaba falando especificamente sobre o que a gente está aqui para falar, então a pessoa sai daqui esclarecida. A desinformação ainda hoje, 2015, cerca de 30 anos depois da divulgação dos primeiros casos no mundo, é enorme. Para Nilza e Luiz, isto se deve a vários fatores, dentre eles a estrutura familiar. O centro de testagem ele vai funcionar periodicamente, todo ano, durante todo o ano.
Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a HIV. Nesta lógica, se criou uma campanha há 8 anos, né? Esse ano completa 8 anos, onde a gente faz esse trabalho, que já é feito anualmente, durante uma semana de uma forma mais intensiva, né? O trabalho do aconselhamento é mais um trabalho de prevenção, onde a gente vai fazer todas as orientações de prevenção. Tem muita gente que vem e fala assim, olha, eu tive um relacionamento, né, e eu queria fazer o teste rápido. Então ele acha que o teste rápido, né, é um teste que dá, por exemplo, se você teve uma relação sexual ontem e você vem hoje fazer o teste, você já fica sabendo. E o teste rápido não é bem isso, né? O teste rápido, ele é rápido porque o resultado é rápido. Mas ele não é rápido em relação a isso, porque existe uma janela chamada janela imunológica, que a pessoa precisa esperar 1 mês, 30 dias no mínimo, para poder vir fazer o exame. Então as pessoas às vezes confundem com isso. Quando vem aqui, a gente faz o teste para não deixar a pessoa ansiosa, né? E fala para a pessoa retornar para fazer o teste novamente. Outra confusão que se costuma fazer é sobre a campanha Fique Sabendo, que acontece todos os meses de dezembro, já que no dia 1º deste mês é o Dia Internacional de Combate à AIDS. Durante os 12 meses do ano ocorrem os exames, testes rápidos e outros semelhantes, de forma sazonal, com um número de pessoas maior em determinado período e menor, bastante menor, em outro. O centro de atendimento fica na Rua Purus, número 79, no Jardim Paraíba, bem próximo ao SIM, o Sistema Integrado de Medicina. Isso é fato. Isso acontece também. É uma outra maneira, porque as pessoas relaxam. Não houve muito, porque assim, antigamente aparecia muito na mídia atores, cantores, pessoas famosas, né, que adquiriam o vírus, né, e acabavam morrendo logo. Então todo mundo ficou com medo, né? Essa pessoa tão famosa, ela pegou, eu também posso pegar, né? E hoje em dia as coisas não são assim tão divulgadas, né? Mas morre gente de AIDS todo dia. As dúvidas são inerentes à própria situação da população. Ainda há muita desinformação, muito preconceito. O que a gente percebe é muito preconceito e muita desorientação das questões de prevenção realmente, né? Onde a gente tem hoje ainda muita gente em situação de vulnerabilidade, em situações de risco que não precisariam estar. Uma simples informação daria conta de resolver o problema dessas pessoas. Ela está incidindo mais nessa faixa etária, entre 14 e 23 anos. Nós temos entregado o resultado positivo aqui bastante nessa faixa etária, porque os jovens não estão se prevenindo, né? Possivelmente porque assim, eles não passaram aquela epidemia quando as pessoas morriam, né? E não tinha medicamentos, então eles não sabem como é que é a situação do HIV de verdade, né? E poucos sabem que HIV não tem cura. Então é importante as pessoas estarem sabendo disso, né? E o jovem, infelizmente, ele está assim, um pouco alheio a isso. As formas de transmissão da AIDS são relação sexual sem proteção, transfusão de sangue infectado, instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, uso da mesma seringa ou agulha contaminada, e a mãe, que é infectada, pode passar ao filho na gestação, no parto ou na amamentação. Agradecendo o Rodrigo Romero, trazendo as informações do Laboratório de Testagens aqui de Jacareí e informando a população sobre o vírus do HIV. Mudando de assunto e seguindo aqui com o nosso telejornal, apesar dos avanços, o Brasil ainda é o 8º país com o maior número de analfabetos adultos. Isso segundo a Organização das Nações Unidas. De acordo com pesquisas, o número de pessoas que não sabem ler e escrever vem diminuindo nos últimos anos, mas ainda somam cerca de 14 milhões de pessoas no país. Visando melhorar essa situação aqui em Jacareí, né, a cidade realiza a partir de hoje a Semana de Mobilização da Educação de Jovens e Adultos. Essa pode ser a oportunidade para as pessoas com mais de 14 anos que desejam aprender a ler e escrever. Jacareí promove a Semana de Mobilização da Educação de Jovens e Adultos aqui na cidade. E para falar mais sobre essa semana, tenho aqui ao meu lado João Roberto Souza, que é o secretário de Educação. Secretário, como é essa semana? É uma semana de mobilização, é um esforço coletivo que a Secretaria faz todo ano para atrair pessoas que não tenham completado os 5 primeiros anos do ensino fundamental.
Nós somos uma cidade, entre as cidades brasileiras, que conseguiu recentemente indicadores bastante avançados de redução de taxas de analfabetismo, e a nossa expectativa é envolver toda a população, ou que não está alfabetizada, ou que iniciou o processo de alfabetização, mas não completou os 5 primeiros anos do ensino fundamental, para que ingressem nas nossas escolas. Então, são jovens e adultos, população acima de 16 anos, que não completou esse ciclo. A gente está aberto e é um esforço para que essa população procure as nossas escolas municipais e façam matrícula. Com relação ao número de pessoas aqui na cidade que se enquadram nesse processo, tem algum dado que a Secretaria pode fornecer? Sim, nós somos uma cidade que já tem taxas de analfabetismo menor que 4%. Para que você tenha uma ideia, no estado de São Paulo, que são mais de 600 municípios, nós temos menos de 40 cidades que têm taxas menores que 4%. No Brasil, são 209 cidades, entre todos os 5 mil municípios brasileiros, 209 apenas têm taxas menores que 4%. Então, nós estamos numa posição bastante avançada, mas a gente precisa atingir esse público que ainda não obteve essa escolaridade básica, para que estimule depois a continuidade dos estudos e a gente consiga avançar ainda mais nesses indicadores. E as pessoas interessadas, então, em aderir a esse plano, participar desse projeto, o que deve fazer, o que é preciso? Olha, para fazer matrícula no EJA, a pessoa deve procurar uma escola municipal mais próxima de sua residência. Nós temos 9 pontos de EJA na cidade, Educação de Jovens e Adultos. Mas qualquer escola está apta a receber a inscrição para esta matrícula. Então, a própria escola vai indicar a escola mais próxima que temos oferta de EJA. Então, o munícipe que está nos acompanhando, procure a escola municipal mais próxima de sua residência e obtenha mais informações. Aqui na Secretaria de Educação, no 3955-9200, você também pode obter essas informações. E a ideia é, todo mundo que ainda não completou do 1º até o 5º ano do ensino fundamental, por favor, se matricule. Nunca é tarde para estudar e a nossa expectativa é receber um bom contingente de população interessada em continuar os seus estudos. Esta é a semana de mobilização, ou seja, para as pessoas fazerem a inscrição. E quando é que começam, então, as aulas? Nós vamos montar as turmas mediante as inscrições. Nós vamos ver se nessa primeira chamada a gente já tem um número de turmas suficientes para a formação. Por isso que a gente não está nem adiantando a data para o início das aulas. Nós vamos fazer com o processo de conscientização nos bairros. 10 bairros da cidade estão recebendo carro de som, chamando a atenção da população. Então, mesmo se você conhece uma pessoa que trabalha com você, que está no seu universo de contato, seu vizinho, um parente mais próximo, que precisa completar do 1º ao 5º ano de ensino fundamental, por favor, ajude a gente a entrar em contato com essa família. É muito importante que as pessoas estudem e o nosso esforço nesse exercício de mobilização é que esse público volte para a escola. Até quando, então, vão as inscrições? E quais são os documentos necessários para fazê-la? Munido de documentos pessoais, a declaração de endereço, e as inscrições são durante a semana inteira, de segunda a sexta-feira, e a gente espera que nessa primeira semana a gente já tenha um bom número de matrículas para a gente conseguir abrir nos 9 pontos onde a gente disponibiliza esse curso, vagas, e a expectativa nossa é essa. Certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando, então, para quem quiser mais informações, é só entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que fica aqui na rua Lamartine de Lamária, número 69, no centro, ou então ligar no telefone 3955-9235. Daniel Mendes, para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado, Daniel Mendes. Excelente iniciativa e uma boa oportunidade aí para quem deseja voltar às aulas e aprender a ler e escrever. E desde janeiro, atendendo a uma determinação da ANAEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Prefeitura de Jacareí realiza os serviços de manutenção da rede de iluminação pública aqui na nossa cidade. Essa e outras questões, por exemplo, como a expansão e melhorias dos serviços que antes eram de responsabilidade da empresa concessionária de energia elétrica, agora ficaram a cargo aqui do nosso município. Saiba como está funcionando esse serviço na reportagem de Sérgio Golini. Durante anos, a responsável pela energia e iluminação das cidades eram as concessionárias de energia. No nosso caso, aqui na nossa região, na nossa cidade, a Bandeirante Energia. Então, ela é responsável não só pela parte de iluminação, mas também de distribuição de energia elétrica para todo o município.
Após determinação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, desde janeiro, as prefeituras de todo o país são responsáveis pela manutenção da rede pública de iluminação. É bom que se deixe bem claro que o que as prefeituras estão assumindo é somente a iluminação. Toda a parte de posteamento, de cabeamento, continua sobre a responsabilidade da Bandeirante Energia, até porque nesses circuitos também vem alimentação para nossas casas, para o comércio, para a indústria. Então, o nosso problema é só com a parte de iluminação, com as luminárias que estão nos postes. O secretário explica quando se deve acionar a prefeitura. Toda vez que a pessoa chega em casa à noite, ou ela na sua rua, ela percebe que tem um poste, uma lâmpada apagada, esse problema ele é da prefeitura. Então ele vai ligar para o número 0800 777 9541. Agora, se a rua inteira está apagada, falta energia na sua casa, este problema continua sendo um problema da Bandeirante Energia, da concessionária. Então, a prefeitura ela é responsável somente pela iluminação. Agora, se a rua inteira estiver apagada, o bairro inteiro, faltando energia nas casas, ela vai continuar ligando para a Bandeirante. O secretário esclarece que esse serviço não irá gerar nenhum custo extra à população. Como é um serviço novo que a prefeitura ela vai começar a prestar, ela se tornou responsabilidade, a nossa intenção é entender realmente como funcionam os números, as dificuldades. Então, a prefeitura ela não instituiu nenhuma taxa de contribuição de iluminação pública para o município de Jacareí. Todos os recursos necessários são provenientes hoje do Tesouro da prefeitura. E uma última informação, começam hoje as inscrições para os candidatos ao Conselho Municipal de Educação. O repórter Daniel Mendes nos traz informações ao vivo, direto do centro da nossa cidade. Bom dia, Daniel Mendes. Quais as informações você nos traz sobre essa importante eleição para o Conselho de Educação da nossa cidade? Olá, Davi. Muito bom dia, Davi. Muito bom dia a vocês aí no estúdio. Bom dia a você que acompanha o Bom Dia Jacareí. Falamos ao vivo aqui do Pátio dos Trilhos, em frente à Sala Mário Lago. É isso mesmo, Davi. Interessados em se candidatar a uma das vagas do Conselho Municipal de Educação, tem até amanhã. As inscrições começaram hoje, vão até amanhã e poderão fazer. E ao meu lado está aqui a Adriana Faria, ela que é presidente do Conselho Municipal de Educação. Adriana, qualquer pessoa pode se candidatar ou quais as pessoas que podem se candidatar a essa vaga? Bom dia. Todas as pessoas interessadas em discutir sobre educação, a política educacional de Jacareí podem se inscrever, ela tem que ter 18 anos, pelo menos, e ter disponibilidade de participar das reuniões, ser brasileiro nato ou naturalizado também. Tá, Adriana, em que consiste o trabalho do Conselho? Como ele funciona aqui na cidade? O Conselho Municipal de Educação é mais um instrumento de gestão democrática do município. Além dele, existe também os conselhos escolares. É uma forma da população participar das discussões sobre a política pública municipal referente à educação. Tá, quantas vagas estão sendo oferecidas, que estão abertas aí para que pessoas possam participar do Conselho agora? O Conselho Municipal ele é composto de pessoas que são indicadas e pessoas que são eleitas. O que nós vamos fazer é o processo eletivo, de 3 pessoas titulares como os representantes da comunidade, 3 pessoas titulares como representantes de instituições privadas. A comunidade, os representantes da comunidade podem ser pessoas que tenham filhos em escolas municipais ou estaduais ou não, pessoas que queiram discutir, como eu falei, sobre as políticas públicas educacionais. Então não precisa necessariamente ter vínculo com qualquer escola. As entidades privadas podem ser as entidades conveniadas ou escolas particulares ou qualquer outra entidade que não tenha ligação com o poder público. Existe algum custo para poder fazer essa inscrição, para poder se candidatar ou algum benefício, remuneração para aqueles que vão integrar o Conselho? Não, o Conselho ele não é remunerado e as pessoas, não há um curso preparatório. As reuniões elas acontecem hoje, atualmente, toda a última terça-feira do mês, a partir das 7h30 da manhã. Nós temos o grupo também é composto por 3 pessoas indicadas pelo secretário municipal de educação e uma pessoa indicada pelo prefeito. Este grupo, ele faz as discussões levadas até ele, tanto pelo poder público como pelas pessoas, pela população em geral.
Tá. Só para fechar, Adriana, qual a importância que você vê, você como presidente, você vê da importância das pessoas se envolverem, né, dos conselheiros e a sociedade como um todo participar também? Ela pode participar, não sendo conselheira também, acompanhando. Como é que é esse processo e como você vê a importância disso aqui para a nossa cidade? O Conselho Municipal de Educação é de extrema importância para as discussões referentes à educação. As pessoas às vezes têm ausência de espaços para falar sobre políticas públicas educacionais e esse é um espaço de extrema importância. Também existe, hoje saiu no último boletim oficial, o Plano Municipal de Educação, então o Conselho tem um papel muito importante dentro do Plano Municipal de Educação e essas pessoas vão nos ajudar bastante nesse tipo de atividade que é de fiscalizar o Plano Municipal de Educação, fiscalizar as ações do governo, tanto municipal, estadual ou federal, e propor políticas públicas também para auxiliar os poderes públicos. Uma última pergunta ainda. Os eleitos, quando vai ocorrer a eleição e os eleitos eles tomarão posse a partir de quando? As inscrições elas são hoje, amanhã, né, das 8 às 17 horas. A eleição está prevista para o dia 15 de setembro e ela acontece das 8 da manhã às 19 horas e por enquanto ainda não tem a data de posse, né, mas ela é logo após a sair o resultado das eleições. Certo, muito obrigado, Adriana, pelas informações. Então, Davi, lembrando que as inscrições, então, interessados em compor o Conselho Municipal de Educação, podem fazer as inscrições até amanhã, tá? Das 8 às 17 horas, na Secretaria de Educação, tá bom? Fique na rua Lamartine de Lamário, número 69, no centro. Daniel Mendes, para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado, Daniel Mendes, trazendo informações ao vivo, direto do centro da nossa cidade, utilizando aí a nossa unidade móvel de transmissão aqui da TV Câmara Jacareí. Ressaltando uma informação, o cargo não é remunerado e serão eleitos 3 representantes de instituições privadas e outros 3 da comunidade. O objetivo desse conselho, reforçando aí, é garantir a participação popular na gestão pública, visando um atendimento cada vez melhor para a população. Eu queria abordar com o Elton. Elton, é muito importante esses conselhos, essas ferramentas onde a população pode participar e dar sua opinião e interferir nas decisões do município, né? Davi, essa é uma das dimensões da democracia, que é a participação popular, né? Nós vivemos um momento de mobilizações em que as pessoas muitas vezes ganham as ruas para fazer suas reivindicações ou propor melhorias ou críticas a governos e governantes, mas é muito importante que isso seja feito também no cotidiano, no dia a dia, que é o envolvimento com essas esferas, essas ferramentas que a gente tem da cidadania, de participar da gestão da cidade, do estado, enfim. São os conselhos, você tem conselho tutelar, tem conselho de saúde, conselho da mulher recém-possado e criado em Jacareí, e aí no caso o Conselho Municipal da Educação. Então é importante que o cidadão se envolva, participe na construção, na fiscalização das políticas públicas, que no final das contas elas atingem todos nós, participando ou não. Tá certo. Não adianta reclamar, tem que participar, né, Cris? Tem mesmo, Davi. Lembrando que o Plano Municipal de Educação ele foi bastante discutido pela sociedade, também aqui na Câmara, e ele define várias coisas importantes, como o acesso, a universalização da educação aqui para Jacareí. A gente viu na matéria anterior o secretário falando que Jacareí está com menos de 4% de analfabetismo, mas ainda é uma sigla e um número a ser combatido, né? A gente precisa tentar zerar o analfabetismo aqui na cidade, Davi. Tá certo. Obrigado, Cristiane, pelas informações. Obrigado, Elton. Obrigado. Esse foi o Bom Dia Jacareí, desta segunda, dia 24 de agosto de 2015, terminando aí o nosso jornal às 9 horas e 50 minutos. Agradecendo mais uma vez a presença aqui dos nossos jornalistas e também a você que nos acompanhou aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, canal 61.4 aberto digital para toda Jacareí e também 12 e 17 na sua operadora NET de televisão. Obrigado pela audiência, bom trabalho nessa segunda-feira, bom início de semana e nos vemos amanhã.